Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene, sou curadora, roteirista e produtora. Sou apresentadora aqui do videocast As Minas Gerais. Sou uma mulher branca, cabelo castanho comprido, franja, olho castanho. Tô hoje com um batom rosa e uma camiseta amarelo fluorescente. Tenho um brinco, mas acho que nem tá aparecendo aí pra vocês, porque estamos de fone. Mas é um brinco de golfinho, roxo. E hoje eu tô aqui com a Milena Pagliatti. Já já ela vai se apresentar também. A gente vai conversar sobre todo o trabalho dela e principalmente sobre um livro que ela fez em homenagem à Semana de Arte Moderna. A gente está gravando aqui alguns videocasts sobre a Semana de Arte Moderna, sobre o modernismo, para divulgar um espetáculo chamado Pindorama Modernista, que o Leonardo Cássio, que é meu sócio, ele escreveu um texto e, baseado nesse texto, foi criado esse espetáculo. O espetáculo vai estrear, quer dizer, provavelmente já vai ter estreado quando vocês virem esse vídeo, no dia 11 de março, no Teatro Eva Hertz, da Livraria Cultura. E foi financiado pela Coca-Cola FENSA, Forteleve, Covabra e Solvem, pelo PROAC. Então a gente também pode conversar sobre projetos culturais, né? Que a Milena aqui já comentou que ela tem interesse. E então eu vou passar para a Milena para ela fazer uma autodescrição dela, e aí eu já falo sobre o mini currículo, porque há muita coisa já nesse mini currículo. Seja bem-vinda, Milena. Bom dia, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando desse assunto que eu amo. Eu também sou uma mulher branca, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Hoje eu tô com uma roupa bege, tô mais discreta, porém pulseira colorida. um colar marrom para dar uma quebrada no bege. E é isso. É E tô muito isso. feliz aqui que falar sobre arte é sempre maravilhoso. Ai, o seu trabalho é lindo. Eu vim colorida porque eu vi que essa arte é bem colorida. É Eu bem falei, colorido. eu vou em homenagem à Milena. Porque, gente, a Milena Pagliatti é ilustradora, artista plástica e professora de artes. Ela estudou pintura e escultura na ADA, que é a Academia de Artes de Firenze, na Itália. E ela é formada pelo Mackenzie em publicidade, né? Isso. É, e o Léo Cidade também. Trabalhando. É. Você se formou, acho que um pouquinho antes da gente, né? Você se formou em 2003? Me formei em 2000. Ah, Foi antes. então. E pela FAP também, né? Você é formada. Isso. Na FAP eu fiz ADM, não tem muito a ver com a arte, mas depois eu fui me achando, né? Porque a arte sempre andou paralelamente. Pois é, eu tô vendo aqui, porque você estudou História da Arte pela Pan-Americana e Estudei. Arte e Terapia pelo Instituto Sede Sapientia. Isso. E você é proprietário também da papelaria Ateliê de Artes Crayon. Então, na verdade, eu fechei a Crayon É mesmo, na porque... pandemia. Eu Ah, tive comércio por 20 anos. Só que a arte sempre falou mais alto na minha vida. E eu tinha um ateliê dentro da papelaria. Aí, tá. depois da pandemia, aquela confusão, escolas fechadas, eu, graças a Deus, até consegui passar o ponto da papelaria. Que E aí, eu ótimo. montei só o ateliê. Então, hoje, meu trabalho é exclusivamente concentrado na arte. Eu continuo dando aula para as crianças. E eu faço quadros, esculturas, ilustrações de livros, tudo no ateliê de artes. Que legal, porque quando eu li sobre a papelaria, tá, você tinha comentado que era a sua principal fonte de renda, a papelaria. Daí agora você Isso. conseguiu transferir para a arte, né? Consegui Ai, transferir que para arte. máximo, Hoje eu vivo de parabéns. arte. Pois é. Nossa, é um Porque não é desafio, é fácil uma ser conquista, né? empreendedor. Não, mas ser artista também não. E É, artista é também empreendedor, né? tem que Se ser for da pensar. própria arte, né? A gente tem que É. saber vender, tem que ir atrás do nosso público, né? No nosso nicho. Tem muita coisa envolvida também. Você também usa o conhecimento, né, da administração, de todos esses anos de empreendedorismo também para Com sua certeza. arte. 20 anos me ajudaram a. Que máximo! E a gente estava comentando, né, sobre o seu sobrenome, Pagliatti. Palhate, que você É, acertou de esse primeira. foi de primeira. É que eu e o Léo, a gente sempre brinca, quando a gente vai ler alguma coisa em italiano, a gente faz assim, Pagliatti, Sim, Firenze. usa bem a mão É. para se expressar. E eu fiquei muito curiosa para saber como foi sua experiência lá na ADA. Então, a Itália é meu país do core, né? É, Gosto demais. lógico. E eu já fui para lá por 3 vezes.
Então, a primeira vez que eu fui direto para Firenze, né? Porque lá estão as maiores obras de arte, museus, né? Lá tem a Galeria dell'Accademia, que está apenas o Davi do Michelangelo. Tem a Galeria Uffizi, que tem as maiores obras de arte concentradas lá, né? Então, eu queria muito conhecer Firenze. Quando eu fui lá pela primeira vez, eu fiz um curso de escultura. E, assim, pessoas do mundo inteiro falando aquele italiano, cada um do seu jeito, com o seu sotaque. É uma bagunça boa, né? E você já sabia italiano quando você foi? Eu estudei um pouquinho, Ah, tá. Duolingo, né? Duolingo, muito Legal. Duolingo. E eu tenho família no sul da Bota, que eu falo que é Salerno, que chama Pola. Que legal. Aí eu estudei a escultura por um tempinho. Até é uma história bacana. Depois de 4 anos eu voltei lá. Em 2013 foi a minha segunda vez que eu fui para lá. E eu fui estudar aquarela para mudar um pouquinho, porque são cursos rápidos. Na verdade, eu só queria essa atmosfera, né? Como é fazer aula de arte em loco, lá no Renascimento, né? E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei nessa escola, o cartaz da escola tava a minha escultura, que eu fiz de 4 anos atrás. Quase morri do coração. Eu falei, eu conheço essa escultura. Gente, que honra, né? Nossa, muito. Aí eles usaram a minha escultura no cartaz da escola. Foi super interessante. E essa escultura tem alguma coisa a ver com a cultura indígena? Porque você fez uma, né? Essa ou não? Essa não tem a ver. Essa foi até uma homenagem à amada do Dante Alighieri. Essa eu concentrei muito Lá o tema mesmo. Itália. Era uma mulher sentada. Mas sim, eu faço muita arte indígena. Pois é. E como foi essa aproximação com essa cultura? Eu sempre gostei demais, assim, acho que alguma ancestralidade, porque eu não sei nem te explicar de onde vem isso, mas eu sempre desenhei e esculpi índios. E eu descobri que nós temos uma mitologia indígena brasileira que ninguém sabe, ninguém viu, né? Então a Exato. gente fala da mitologia celta, tudo, das outras mitologias, e a brasileira ninguém sabe que ela existe. E aí eu comecei a pesquisar isso. Então, os índios, né, na religião ancestral deles, eles têm a deusa da água, a deusa do fogo, a deusa do trovão, todos os deuses. E aí eu comecei a representar isso. Então, é um projeto que quero falar contigo sobre isso, que Não. é sobre a cultura indígena. Eu não sei se você chegou... Ó, pode tomar o seu cappuccino. Não é bem um cappuccino, é um chocolate. Porque como você foi pra Itália, né? Você vai saber o que é um cappuccino. Então é bom. Imagina. Eu não sei se você comentou com o Léo antes de eu chegar, mas o Léo tem um projeto também para falar sobre a cultura indígena. Não conversamos Então, ainda. olha só. O Pindorama Modernista, ele é um segundo texto que fala sobre a cultura indígena. O primeiro foi Sonho de Herói. E é para falar sobre as figuras fantásticas, né, da cultura brasileira, mais focada nos povos originários. Então, por exemplo, tem Caipora, aí no Pindorama Modernista tem uma Macunaíma. E aí esses 2 espetáculos fazem parte de um projeto maior, que é o Mais Folk, para falar mesmo sobre mitologia. Que legal, tudo E eu a também ver. não sabia que A os gente indígenas tá tinham. falando agora, né? E foi mais Eles por essa têm pesquisa do Léo que eu fiquei sabendo. Tem pouquíssimos livros sobre isso, até eu fui atrás. Tem 1 ou 2 livros editados sobre esse tema. Tem realmente pouca coisa. E é muito rica a cultura deles, é muito bonita. E uma das páginas do livro, já antecipando, é Macunaíma. Depois eu vou mostrar. Gente, que máximo. Não, tem tudo a Legal. ver. Você vai adorar. Vai estrear amanhã, né? A gente tá falando aqui no dia Muito 10, vai estrear legal. amanhã. Depois a gente combina, porque tem tudo a ver, assim, com o que você faz. Você chegou a assistir Cidade Invisível? Não. Meu, acho que você vai gostar. É Ainda uma não. série da Netflix que vai estrear agora a 2ª temporada. Não E fala conheço. sobre mitologia indígena e é uma série brasileira. Ah, nossa. Incrível, assim, ficou em primeiro lugar na Netflix no mundo inteiro. E aí agora, pra 2ª temporada, eles investiram muito. Eu vi o trailer, né, que ela me mostrou. Nossa, Nossa, tá não incrível. sabia. Vou correr pra assistir. Você vai amar.
é um tema que quando a gente conhece, eu não sei, assim, todo mundo que eu conheço que teve um primeiro contato com esse tema, se apaixona, né? Nossa, com certeza, porque assim, todos os povos, né, a Grécia, né, o povo, e- todos falam a mesma linguagem de ter uma deusa do fogo, uma deusa da água, né? Então tem o Poseidon, tem o Netuno, tem o tal. Mas os índios nossos, né? Uhum. Com certeza também tem, e eles sabem muita coisa, né? Daí mistura aquela coisa da terra, né? Aquela coisa bem brasileira com o que a gente já sabe de mitologia, é muito interessante. A gente fez uma entrevista uma vez com uma pessoa que ela é lighting designer, só que ela pesquisa muito a questão da luz, mas a luz tanto na parte de cenografia, arquitetura, mas também na parte mais científica, assim. E ela faz parte da coordenação de um instituto que pesquisa a parte de luz, tal, poluição luminosa, que eu nem sabia que existia. E ela comentou que eu acho que esse instituto fez um congresso, e aí teve uma palestra de uma pessoa que estuda a constelação indígena, tipo, Ah, que a sei, gente sei, sei. conhece, sei lá, a constelação, acho que é europeia, né? É, acho que vem da Europa, né? Essa constelação que a gente conhece. Então, que tem, sei lá, Cruzeiro do Sul, enfim, né? Orion, tudo que a gente Isso, consegue. E os indígenas têm uma que é deles, porque, meu, é um monte de pontinho. Aí cada um foi ligando de Muito um lindo. jeito, né? Que aí também acho que tem a ver com uma coisa que a gente começou a falar, que são que é o zodíaco, né? Que você também tem Sim, um que depois vamos projeto, falar disso. e mas já pra gente, só continuar na Semana de Arte Moderna, conta sobre esse livro que eu fiquei super Então, interessada. como todos sabem, ou alguns sabem, o ano passado, né, 22, fez 100 anos da Semana da Arte Moderna, que foi o grande marco, né, da arte brasileira, né? Foi aquele start para a gente se soltar e ser mais livre, mais criativo, tudo, né? E eu comecei a desenhar a convite da Pancron, que é uma gráfica muito bacana aqui em São Paulo. Eu recebi o convite do dono, que é o André Murrins, para ilustrar esse livro que... Posso mostrar o livro ali? Sim, mostra aí pra Esse câmera. livro aqui. E aí, até eu tenho um presente para você também, Que Thaís. máximo! E aí, eu fui fazendo as ilustrações de acordo com a minha pesquisa, né? Tinha um Então, texto, e aí você se baseou num texto ou eles nada, eles me pediram? deixaram muito Ah, livre. é? Ilustre a Semana de Arte Moderna. Se vira. Meu Deus! Mas uma quantidade máxima, mínima de ilustração tinha? Foram 12 ilustrações. E aí eu fiz toda uma pesquisa de quem realmente estava na semana, como que foi isso. E aí depois eu vou mostrando os desenhos, mas, por exemplo, a, a moda da semana, até eu conversei com o Uhum. Léo, que você entrevistou, a Carol, que tem um livro sobre Sim! isso, né? Aham. Como que foi a moda, quem estava. Então, por exemplo, o Villa-Lobos, o que que ele tocou naquele dia? Foi no Teatro Municipal, então eu ilustrei o Teatro Municipal. Eu fiz a minha pesquisa e apresentei para eles, e eles adoraram. E eles fizeram uma tiragem de, acho que 500 livros, então é muito exclusivo. E eles Nossa, que honra! presentearam os clientes deles. Gente, maravilhoso. E você descobriu alguma coisa por essa pesquisa que você não sabia? Porque eu tenho descoberto várias coisas, só conversando, assim. Então, por exemplo, Uma coisa que é até um tabu, que falam que a Tarsila do Amaral não estava na isso. inauguração da Semana de Arte É. Moderna, mas ela participou ativamente. Ela estava na Europa, Ah, mas tá. ela é grande líder, né, desse projeto, porque ela era mulher do Oswald, então ela tinha muita já afinidade, né? Então, os principais, o Oswald, o Mário de Andrade, a Anita Malfatti e a Tarsila, né, que fizeram isso acontecer. Aí teve repercussão na música, em vários ramos. E uma coisa que me ajudou muito na minha pesquisa foi uma minissérie da Globo, que como chama?
Esqueci. Faz pouco tempo? Não, 2004. Um Só Coração. Uma minissérie que Nossa, não até Ana Paula Arósio, Edson Celulari. E eles contam exatamente como foi a Semana de Arte. Então, eu assisti vários episódios para me inspirar. Ainda tá no streaming, Você assim? consegue achar no YouTube. Ah, ótimo. E é muito interessante. Então, eles mostram, assim, a repercussão disso. Algumas pessoas super felizes com a semana, outras chocadíssimas, né? Com a novidade da arte. Então, foi uma fonte de inspiração para mim. E a Tarsila sempre foi muita inspiração para mim, né? Você assistiu a animação Tarsilinha? Assisti, Ai, maravilhosa. Eu gente, gosto muito. lindo! Toda a exposição da Tarsila eu vou. Até uma vez teve uma exposição no shopping em Higienópolis. Foi uma exposição curta, mas assim, tinha um circuito assim da vida dela. E colocaram as vestimentas dela, o perfume que ela usava. Foi super, super emocionante, assim, para quem gosta. Tinha rascunho de quadro dela. Coisa linda, assim. A Carol comentou mesmo do perfume, que é do Paul Poiret, que é um maison lá eu de não Paris, que ela sei. fazia as roupas dela lá no Paul Poiret. E ele tinha também o perfume. Eu não sabia o nome, mas então- tinha a caixinha lá pra gente cheirar. Aquilo foi Tinha, super forte. que Uma experiência máximo. sensorial maravilhosa, assim. Então, eu tenho descoberto muita coisa da semana que, assim, eu acho que eu associava muito modernismo, Semana de Arte Moderna. Então, por exemplo, Pagu, modernista. Então, ela estava na Semana de Arte Moderna, mas não, eu descobri que ela tinha 12 anos na Semana de Arte Moderna. Exato. Gente, é muita... E a semana, Muito detalhe, imagina, né? faz 100 anos e a gente tá aqui falando sobre isso, né? Foi uma semana de um evento que marcou um século, né? Uma coisa muito interessante. O que ajudou muito também foi que a gente estuda na escola, né? Sim, sim. A semana. Eu acho que isso foi importante pra gente continuar falando, mas acho que a gente estuda pouco Em relação a tudo que o foi, que né? aconteceu, porque são coisas Exato. muito interessantes. E a Tarsila, embora, né, hoje em dia as pessoas sabem que ela não estava lá, mas ela teve a influência. A Tarsila, aproveitando o gancho das crianças, né, porque eu também dou aula para criança, a criançada ama a Tarsila do Amaral, porque é algo muito fácil, né? A pintura dela é uma pintura fácil, entre aspas, é super criativa, mas os traços são fáceis, até meio infantis, né? Ela ilustra muito a natureza, tal, então as crianças amam fazer releitura. Acho que o Abapuru é a obra mais, Sim. né, a releitura mais feita no mundo, né? No Tarsilinha tem, né, a parte que aparece o Abapuru. Nossa, é muito emocionante, Muito legal. chocante. Assim. Já vi Abapuru de tênis, Abapuru de biquíni, Abapuru de todo jeito, né? Então é bacana também passar isso para as crianças desde sempre, né? Super. Essa identificação com a arte. O Brecheret, Vitor Brecheret, escultor também, fez super parte. E até depois você me fala para mostrar aqui as obras. Vamos já começar a mostrar. Então Eu já vamos. vi que a primeira, não sei se você vai mostrar calma. essa, que é Primeiro- colagem. Primeiro vamos te dar o livro. Obrigada. Esse é presente. Ai, obrigada. Posso abrir já? Já vou abrir, Pode. porque daí eu também já vou vendo. Deixa eu ver aqui. Como que será que é melhor assim? Pode puxar a fitinha, acho que ela vai. Se você quiser também usar uma tesourinha. Peraí, eu acho que... Tem tesoura aí, galera? Produção. O Léo vai abrir aqui, gente. Já eu vejo. Então, aí vou mostrando aqui, né? Que eu te falei que foi a primeira colagem da minha vida. Eu amei fazer isso. Então, eu faço colagem. Assim, é a única aproximação com... Ai, o Léo já abriu muito rápido. Ah, então tá bom. Com a arte, assim, que eu tenho, é colagem. É muito relaxante Eu vou fazer rasgar colagem, né? pra dar Rasga sorte. tudo. Pode rasgar. Nossa, colagem é muito legal. E eu já Muito. fiz tanto digital quanto manual. E aí a sua foi manual. A minha foi manual. Aí eu completei os rostos com pintura mesmo, em nanquim. Ai, que máximo. Então,
Peraí, deixa eu só abrir. Esse é difícil de abrir esse livro, é super bem embalado. Muito. E o papel, gente, é Esse de alto nível. depois você lê. A Pancron é uma gráfica maravilhosa, assim, qualidade impecável de impressão, criatividade, tudo de bom. Não, só o papel, gente, do embrulho, a gente já percebe que, olha, maravilhoso. Peraí que tem mais, gente, tem mais coisa para abrir. Parece aquelas caixas que a gente vai... Esse aí você também vai ter que rasgar. Vamos ver. Acho que eu não tenho nada... Gente, produção. Depois a gente faz uma... podia ter aberto com a caneta, esqueci. Depois a gente faz uma entrevista com produtores, porque produtor é isso, né? Eu também faço produção e, nossa, qualquer coisinha. Aí, vamos lá. Obrigada, Léo. Agora vamos lá. Aí atrás tem o filetinho. Tem mais! Puxa. Vai puxar o filetinho. É uma surpresa, gente. É toda a experiência, exato. Não é assim. Aí. Lindo. Deixa eu abrir. Vamos abrindo que eu vou te instruindo. Aí tem uma chave para a arte. Pegue sua chave, Thaís. Vou pegar minha chave. Pegue sua chave porque você vai precisar dela. Tá. Vamos lá. Aí tem os textos do André, que eu falei que foi o que me fez o convite. Legal. Aí, esse material em inglês também. E o José Carlos de Arruda, que é um professor muito querido. E ele fez em conjunto comigo, ele fez as frases e eu fiz as ilustrações. Primeiro eu fiz as ilustrações para ele se inspirar nas frases. Então, geralmente é o contrário, né? mas ele fez. Legal, fizemos de trás para frente. Aí, por exemplo, primeira frase, lê aí pra gente. São Paulo, berço das transformações, anuncia uma nova era. A inevitável antropofagia chegou para ficar. Aí você vai abrir com a sua chave. Abrir? Assim? Como? Aqui, ó. Você vai ser... O livro todinho é serrilhado e a ideia é que a pessoa interaja com a frase. Então, ela lê a frase... Aí, ó. Aí eu faço assim. Que medo. Consegui. Aí, assim, você lê a frase e depois você vê o conteúdo. Muita experiência. E quem teve essa ideia? O pessoal da Pancron. Gente, essa ideia não foi minha, não. Porque, realmente, assim, eu acabei de ler, né? São Paulo, berço das transformações, anuncia uma nova era, inevitável antropofagia ficou para ficar. Daí, aquela experiência, o que será que é? Exato, porque senão você folheia o livro, às vezes você até passa batido na frase. Né? Aí, agora não, você lê a frase, você retém o conteúdo e vai abrindo E essa imagem é linda, porque daí meio que começa o Teatro Municipal, né? E a imagem, eu fiz justamente os personagens entrando no teatro. Eu vou mostrar ali, ó. Eu trouxe aqui os originais, que eu faço tudo em aquarela, num tamanho A3, num papel canson super durinho, porque vai água aqui, né? Entendi. É uma pintura super molhada. E aqui eu fiz os personagens realmente entrando no dia, né? Como se fosse muito no dia emocionante. na semana. E aí, depois que você faz, escaneia? Como que funciona isso? Sim, aí a gente escaneia os originais para ficar em boa qualidade no livro. Gente, maravilhoso. Amei. E aí, a outra frase, vamos ver. Eu acho que eu não vou abrir todas, porque eu quero ter essa experiência em casa depois também. Você vai abrindo. Quero mostrar, quero gravar e colocar nos stories. Aqui, se você quiser, rapidinho, mostrar ali os originais. Por exemplo, a outra frase é Mário, José, Oswaldo, Anitta, Heitor, tantos nomes. São as faces da revolução. Não os julguem. Não os julguem fora de suas épocas. Isso é muito importante, né? Eu também acho. Num mundo cheio de julgamento, não julguem as pessoas fora das suas épocas. A gente tem que entender o contexto, né? Exato. Não é com o olhar de hoje, né? Com certeza. Essa ilustração, por exemplo, é essa aqui, ó. Eu fiz, né? Aqui é o time masculino que estava lá no dia. E eu representei o Mário de Andrade, que é
aquele óculos redondo que todo mundo conhece, né? Super. Então eu usei essas cores, né? Cores frias, né? Para representar o masculino. A Carol comentou sobre essa foto aqui na Ah, entrevista é? que a gente fez. Essa foto é muito clássica. Muito. Muito clássica. Ela fala sobre o Oswald mais despojado, sentado no chão, assim. E o outro mais... E o Mário mais serinho, Tem a ala né? mais séria, a ala mais despojada, né? Muito legal. Mas foi muito bacana, assim, porque eu fui fazendo uma pesquisa do que aconteceu e eu gosto muito de fazer releituras. Uhum. Então, deixa eu ver se tem um desenho aqui. Por exemplo, o cartaz da Semana da Arte Moderna, quem fez a ilustração foi o Di Cavalcanti. Ele que fez a semana. E quando eu vi a propaganda, me remeteu a uma xilogravura, né? Então, qual que foi o meu processo criativo? Eu peguei todas as imagens, né? Todas não, algumas, de pinturas do Di Cavalcanti e eu juntei com o cartaz da semana e eu fiz uma composição como se fosse uma xilogravura, entendeu? Gente, e tudo em aquarela, ou não? Tudo em aquarela. Às vezes eu uso marcadores que é tipo uma canetinha brush, assim, de ponta fina, né? Chamam os marcadores. Mas a maioria é aquarela, às vezes eu dou algum acabamento de caneta. Nossa, porque a aquarela, assim, mais forte é difícil a gente ver, né? Geralmente a gente vê uns tons mais claros. Mais pastéis. Também depende da marca. Tem marca que já é super carregada. Aí, uma coisa muito bacana também para falar é que pós Semana da Arte Moderna, isso já nos anos 60, a Tropicália, que é um movimento, né, da música e super brasileiro, eles também se inspiraram naquela revolução de Semana da Arte Moderna para fazer as criações deles, né? E aí eu fiz uma homenagem aqui à Tropicália. Que lindo! Também com colagens e desenhos. Mostra aí né? pra câmera. O Gil, Caetano, a Rita Lee, novinha, que linda. Linda! Aí tem os desenhos, né, que você Tem também os fez. desenhos, porque eu sempre gosto de mostrar o lado manual, né? O artístico. Ótimo. Então, eu já... Aí, a sua habilidade, né? Que é uma coisa que eu não faria, porque não sei desenhar. Pra mim, eu paro na colagem. Não, isso só comentando da Tropicália. O Léo e eu apresentamos um videocast e o nome a gente se inspirou em uma das músicas do Gilberto Gil, que é o Expresso 2222. O nome do videocast é Utopia 2222. Ah, legal. Que a gente acredita, né, que é importante a gente pensar na utopia como algo que pode ser realizado. Porque primeiro a gente pensa em algo que pode ficar em uma esfera muito sonhadora, mas que é a partir daí que a gente vai conseguir realizar. A partir do pensamento que tudo vai, né? Tudo acontece. Super! E aí a gente está fazendo o logo e a gente pediu pro ilustrador se inspirar principalmente nas cores da Tropicália, porque a gente ama. Que legal. São muito fortes, né? Eu me identifiquei de cara, assim, porque eu gosto de muito colorida, né? Então, nossa, incrível, adorei. Nossa, essa ilustração, essa colagem é linda. Aí também, falando um pouquinho da Anita Malfatti, que, né, foi uma grande mulher que participou. Um quadro da Anita Malfatti, que foi esse O Homem Amarelo, saiu em 89, faz um pouco de tempo, uma tiragem de selo com essa estampa. Nossa. Então, eu fiz aqui os selos. Gente, que Deu um lindo. pouco de trabalho, talvez, mas deu certo. Ó. E você desenhou os 8 ou não? Você desenhou um? Eu desenhei tudo. Ficou igualzinho. Nossa! Que bom. Mas eu desenhei tudo. Eu faço tudo manual. Eu já risquei a arte digital, mas o meu negócio é manual mesmo. Ai, que delícia. E quanto tempo demora para você fazer essas artes? Dias. Porque eu vou pesquisando tudo. De repente, eu falo que é o tal do baixo santo, que é o dia que me dá a inspiração de colocar a mão na massa, né? E às vezes, por exemplo, eu faço um ou outro, deixo secando, vou fazer outra coisa, porque essas finalizações de caneta nanquim tem que o papel tá bem sequinho, né? Então, às vezes eu começo vou pro outro. É verdade, a aquarela tem isso, né? Porque como usa água, tem que esperar um pouquinho, né? Mas eu acredito que, fora a pesquisa, para fazer mesmo uns 2, 3 dias eu faço. Tá. Eu faço até que
relativamente rápido, né? E aí a pesquisa vai depender de quanto tempo você A tem, pesquisa né? é infinita, porque a gente Exato. vai que vai abrindo abas e o negócio vai longe de pesquisa, né? Pode mostrar todas. Não Esse se aqui é preocupe. o Vitor Brecheret, que é um escultor maravilhoso, que eu amo de paixão. E nessa aqui eu peguei algumas referências de obras dele, né? Então esse daqui é o tal do, vulgarmente conhecido como Puxa-Puxa, que é lá perto do Parque do Sei. Ibirapuera. Essa escultura aqui é do Parque da Luz. São esculturas dele, né? E como ele usava muito o dourado nas esculturas pretas, então Isso que eu ia perguntar do dobrado. Lindo, lindo. tudo eu fiz assim relacionado, né? Aqui tem o Mário de Andrade, que é o Macunaíma. Aí foi o único índio que eu consegui fazer aqui pra Mas matar tinha minha que vontade. ter. Tinha que ter um índiozinho aqui. Aí eu Gente, que fiz o legal. livro, né? Porque é como se fosse a contação de história, né? Nossa. Então, o livro aberto, os personagens saindo do livro. Tem o... Como que é o nome desse sapinho aí do lado? Esqueci o nome dele. Isso aqui é mano... Como que é? Não lembro também. Léo, você lembra o nome do sapinho? Mas tem, gente. Um nomezinho caricato, né? Me fugiu também. Pô, uma hora vem. Esse aqui foi a ilustração do Villa-Lobos, que ele... A partitura era a fiandeira. Eu escrevi realmente o que aconteceu lá no dia. E essa é uma das pinturas que eu mais gostei, assim, que deu para mostrar mesmo a aquarela, né? E eu amo esses tons, assim, sépia, eu adoro, né? Tem tudo a ver com música, com instrumento musical. Então, aqui está o Villa-Lobos, que também reconhecemos ele de uma nota de R$1. Ele está na nota. E a gente não tem, né, mais a nota de R$1. Ela tá meio escassa, né? Não vejo mais. Eu acho que eu não tem guardei mais. uma. Eu preciso resgatar. Depois você vê Gente, lá. era o Villa-Lobos? É. Nossa, não sabia. Aqui também eu fiz todos os personagens, aí eu quis fazer um desenho mais forte. Personagens que não são personagens, né? Na verdade, eles são muito reais. Personagens E reais. aí eu fiz assim, né, os tons de vermelho e azul e uma pintura bem carregada. Isso nem parece aquarela, né? Mais nanquim. É aquarela também. Gente. Não, esse é mais nanquim com uns toques só de aquarela, né? Nossa. E aí foi isso, assim, foi um dos processos criativos mais bacanas, assim, que eu mergulhei mesmo para entender. Foi uma delícia fazer. Imagina, nossa, eu fiquei muito feliz com o presente, porque eu procurei para comprar, para saber mais, e eu não achei, então... Comprar. Até já me perguntaram, eu vou falar para Pancron se seria eu interessante, acho que venderia, né? viu? Porque ficou um material bacana, né? É que deve ser bem caro, né, também, para chegar ao público, né? Para imprimir já deve ser caro, então até chegar ao público... E uma coisa muito bacana que eu mandei para algumas instituições esse livro e eu mandei para o Teatro Municipal, né? Porque eu não dou ponto sem nó. Foi você que mandou? Eu mandei lá para o teatro e eles super agradeceram, falaram que vão deixar no acervo deles. Então tá lá, onde tudo começou. Nossa, parabéns. Obrigada. Uma iniciativa incrível. Mandei para lá. Muito bom. Nossa, essa experiência, olha, me deixou bem surpresa, não imaginava. E as frases são muito legais, porque geralmente, quando a gente vai ler algum livro, vai querer saber mais sobre a semana de 22, são textos mais acadêmicos, mais densos. Aqui, só com, sei lá, 1, 2 frases, a gente já consegue pegar, né, o espírito. E se fosse um texto longo, talvez ninguém fosse parar para ler tanto. A frase é... né, aquele mergulho para relacionar você com o desenho. Então, eu acho que ficou na medida. Nossa, maravilhoso. Parabéns para você e para Pancron, que Obrigada. Conseguiu fazer um projeto tão legal e tão importante, né? Seria bom se estivesse em todas as escolas, sabe? Sim, podemos desenvolver todas as escolas. Eu acho que a partir daí daria para fazer muita coisa, né? Não sei se é interesse deles, mas é um tema que, nossa... Não, e a arte nunca sai de moda, né? Uhum. Não tem como. Não. Né?
E ainda mais a Semana de Arte Moderna, né? Daqui a pouco vai fazer 110 anos. Ainda vai Exato, comemorando. vamos comemorando a semana. Nossa, maravilhoso. E a gente estava falando sobre a sua aproximação, né, com a arte indígena e tal. E aí eu queria que você comentasse sobre uma escultura que eu vi que eu achei muito legal. Não sei se fala assim, uca-uca, que é a cerimônia Uca-uca, Quarupi, no Parque Quarupi, Xingu. isso, é o ritual Quarupi. Essa Tá. escultura... Então não é Uca-uca, gente. É pena que eu não tenho imagem dela aqui para mostrar, tenho no meu celular. É um ritual que os índios fazem, é de ancestralidade também, é uma luta que acontece na tribo, eles falam que é para... Como eu posso explicar isso? Para libertar a alma dos Das pessoas antepassados que morreram. morreram. Então é uma luta, é como se fosse o luto deles, assim, uma simbologia, Mas sabe? geralmente é quando alguém morre ou não? É um ritual Tá. quando alguém morre. Daí eles fazem essa luta para libertar o espírito de quem... É isso. Nossa, E essa muito escultura até foi muito interessante porque eu já recebi 2 grandes prêmios com ela. Então, é uma escultura premiada. Teve um prêmio, não sei se foi dessa escultura, que você ganhou, foi um salão lá em Minas Gerais. Em Piracicaba. É Piracicaba? É, Salão salão... Arceburgo? Ah, sim. É que o Arceburgo foram... São muitos prêmios, né, gente? Não é que Arceburgo foram outras obras, Tá. mas tinha uma índia também, que é chamada Mariu. Depois vocês entram no meu Instagram pra xeretar. Ótimo. E aí tinha uma escultura lá premiada, a Mariu, que chama. Mas esse ritual, eu ganhei 3º lugar nesse Salão de Artes Plásticas de Piracicaba, que é super legal. E também uma exposição no Centro Cultural da Marinha, que aqui na 9 de julho eu ganhei 1º lugar. E foi uma das premiações mais emocionantes, assim. Eu nem sabia que existia esse centro cultural. Vou dar uma super pesquisada. bonito, é um casarão antigo maravilhoso, na 9 de julho. Nossa, Centro Cultural da Marinha. que legal. E aí teve uma obra sua, vamos lá, Yorishiri Amori, da comunidade Yanomami. Sim, esse faz parte da mitologia indígena. Explica pra gente. Esse aí é um pássaro que todo mundo olha e fala, é a fênix, mas não é a fênix. É este nome aí que você falou. É a mitologia que conta que um pássaro, para fugir dos homens, a árvore se libertou e virou um pássaro. Então, eu fiz a imagem do pássaro com umas ramificações de árvore, né? Então, tudo tem um porquê na arte. Né? Tá vendo? A gente tem a nossa versão de Fênix, né? Sim. Não deixa de ser um renascimento, né? Nossa. Mas o legal da arte é a explicação, né? Dos bastidores. Porque às vezes a pessoa olha e fala, legal. Mas depois, por que os artistas fizeram isso? O que pensou, né? Por que chegou a isso, né? Isso que é o gostoso, né? Muito. E já que a gente está falando, então, de mitologia, vamos falar um pouquinho sobre as cangas que você faz, que também super me interessou. Tá. Então, depois de concluído esse projeto da semana, no final do ano passado, eu comecei a fazer desenhos e eu fui desenhar o meu signo, que é de Câncer. E aí, eu falei, vou fazer as 12. Vai dar trabalho, mas vou fazer as 12. São deusas do zodíaco, né? Então, eu fiz essa série de 12 e elas viraram cangas, né? Eu comercializo as cangas. Só que um projeto grande que eu tenho é para fazer uma exposição do zodíaco e que seja uma exposição itinerante. Então, eu estou ilustrando as deusas do zodíaco. Eu comecei a fazer masculino também. E quadros, esculturas, tem um monte de coisa. Eba! E aí, estou criando. Vou mostrar as cangas agora. Vamos ver qual que vai sair. Essa é de leão. Qual que é seu signo? É gêmeos. É igual da Pri. Acho que não trouxe gêmeos. Aqui, ó. Essa é a canga de leão. Uau! Então, esta menorzinha, você usa de saída de praia ou lenço de pescoço, que eu achei que ficou muito legal também. Nossa, verdade. Ó. Porque as cores se misturam, você nem sabe o que é. Né? Demais. E o que mais? Eu amo o signo. Que eu trouxe aqui? É muito bonito, né?
Mesmo quem não acredita, assim, dá uma olhadinha no horóscopo, né? Pra saber. Aqui, ó, Capricórnio. Ai, que linda. Tudo em aquarela também. Tudo em aquarela. Tá. Dá pra já identificar, né, o traço? Dá. E também o tecido que você escolheu, né? Esse aqui chama chiffon. E Tá. a qualidade da impressão eu amei, porque ficou exatamente o que eu fiz no papel. É difícil encontrar também, hein? Senão eu já não ia gostar. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, que é o meu signo de câncer. Ai, que lindo. Aí aqui temos o caranguejo. Que demais. A minha mãe é de câncer. Você é de qual dia? Eu sou 17 de julho. Ah, minha mãe é 16. É? Aham. Chorona? Sua mãe é chorona? Não é, sabia? Não? Nada. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, que é a Ariana. Lindo. Aí eu fiz em aquarela, Maravilhoso. transformei em canga, transformei em telas enormes de 1,5 metro. Então, assim, se tudo der certo, eu queria essa exposição para julho. Tá. E tô fazendo. Tô em alta produção de escultura, de pintura, quadro enorme. E você que Não faz a paro. produção, por exemplo, da exposição, ou você Sim. tem alguém? É. Agora eu conheci uma tal de Thaís aí, não sei. Ah. Mas eu que faço, vou atrás do lugar, penso em tudo, assim. Mesmo? E onde você tá pensando em fazer? Já tem uma ideia? Tenho alguns lugares, assim, Tá. que... Eu já participei de muitas exposições com algumas curadoras, né? E eu tô vendo. Eu gostaria que tivesse um lugar relacionado com arte e também horóscopo, né? Ah, é difícil, Então, né? tem um lugar, por exemplo, aqui perto, na Lapa, que é o Espaço Eiwa. Você conhece? Não. Eles são super místicos, assim, eu acho que tem tudo a ver. Então, lá é um lugar que eu gostaria. Ó, tem um lugar, mas não sei se eles fazem exposição lá. Mas, de repente, se você conhecer, ver como que é. Chama Casa Meio do Céu. Não conheço. Fica na Bela Vista. E é um bar, restaurante, que acho que às quintas-feiras eles fazem jogo de tarô. Olha aí, é isso, eu quero que case. Então, tem tudo a ver. Legal. E fica numa casa mesmo, que dá para você enxergar o céu. E tem uma visão em um lugar lá da casa, bem assim, porque você consegue ver o horizonte, sabe? Que legal. Muito legal, acho que você vai gostar. Podemos. Vou pesquisar. E tem um outro lugar também que eu já fiz exposição lá, que é a Casa Odisseia. É um lugar, não sei se você conhece, é uma casa de cultura, é uma travessa da Paulista, também é um lugar amplo que poderia ser. Então, assim, estou pesquisando, mas eu gostaria que essa exposição fosse itinerante. Né? Porque você faz a exposição uma vez, acabou. Eu gostaria de que ela fosse itinerante em vários lugares, em vários estados, para todo mundo poder ver. Né? Nossa, maravilhoso. Dá pra gente conversar. Eu te dou uma orientada, porque tem alguns editais, sabe? Sim. Do governo de São Paulo. Você já participou? Nada nesse aspecto. Então, tem muita coisa, assim, de exposição. Tem até livro, arte, sabe? Tem tudo a ver com você, porque o seu projeto... Quer dizer, os seus projetos, né? São muito legais, todos. E eles até, de uma certa maneira, conversam, né? Porque voltando à ancestralidade indígena, mais o zodíaco, né? Eles conversam de alguma maneira, né? Essas crenças além. Muito. E aí a gente comentou sobre livros, você também ilustra mais livros, né? Conta um pouquinho. Eu tenho 2 livros que, inclusive, a minha mãe, Marli Policastro, é escritora, e eu ilustrei. Um livro é de crônicas, chama Crônicas em Cores. E o outro é um livro, chama O Coelho, o Seu Emprego, é um livro infantil. E aí, fora esses 2 que nós fizemos, né, em parceria, eu participei... vou mostrar aqui, que esse eu trouxe. Em parceria com a Embrapa, chama A Casa da Vida. Esse era um concurso mundial de livreto infantil. Então, a Embrapa, eles têm um conteúdo super técnico. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, deve ter sido muito difícil ilustrar, porque é um tema muito específico, né? É bem específico, embora seja para criança... Né, a linguagem deles, até eu brinquei que os insetos não poderiam ter patas a mais. Não dá para colocar um bracinho na minhoca. Não dá para errar com a Embrapa, gente.
E aí, no final do livro, a gente fez um encartezinho para colorir. Eu acho que isso foi uma sacada super legal. Muito E também legal. tem a tinta de solo que eles ensinam a fazer. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Você pega as cores, né? Porque o nosso solo é muito rico, tem muitas cores. Água e cola. E tem gente que pinta a casa, faz muro com essa tinta. Então, tem a receitinha aqui da tinta de solo e o encarte. Então, para minha surpresa, né? Porque é um orgulho, né? Ilustrar um livro que ganhou um prêmio, né? Então, esse aqui a gente ganhou um prêmio. Que é o prêmio. Eu até peguei aqui o nome FAO, é É isso? pela FAO. A FAO fica em Roma e ela é um braço da ONU, a Organização das Nações Unidas. Até tem aqui, né, os símbolozinhos, ODS, os né? ODS da ONU. E aí, para minha surpresa, em 2022 ganhamos novamente, com outras pessoas se inscrevendo, mas um professor queridíssimo que chama Cláudio Capeste, da Embrapa também. E ficamos de novo em terceiro lugar. Então, 2 vezes medalha de bronze aí com as ilustrações. E só uma curiosidade, quem ilustra livro infantil fica de coautora. Porque É verdade. não deixa de ser É, uma criação, né? Você tá junto ali, faz parte, criando, né? participando. Olha que bonitinho. Que lindo. E aí, no caso desse livro, primeiro tinha o texto e depois você fez a ilustração. Aí eu li Aí todo foi o o conteúdo que a Embrapa fez, eu ilustrei, a gente fez algumas revisões. Aí esse livro saiu em inglês e a Embrapa aqui imprimiu em português e fez uma tiragem para distribuir depois do prêmio, né? Sim, Eles quiseram fazer a tiragem. Não Muito tem legal. como comprar também, né? Foi Esse a só gente pode, distribuído. na página da Embrapa, você consegue baixar o PDF, esse é gratuito. Ah, que ótimo. No meu Instagram também tem como acessar, porque eu postei lá também o endereço. Ótimo. Eu queria até comentar sobre esse seu talento de falar sobre coisas não tão fáceis e facilitar isso, que é a Exato. facilitação visual. Olha que gancho Olha só. que você pegou aí, meu Deus. Gente, porque eu adoro facilitação visual, facilitação gráfica, né? Tem vários nomes, assim. Sim. Mas eu acho que muita gente não conhece, então explica o Sim. que é. Bom, a facilitação gráfica eu também não conhecia, conheci na pandemia, porque tinha muitas lives, né? O pessoal super online, conectado. E aí eu comecei a fazer de brincadeira esse trabalho e empresas viram e começaram a me contratar. Então, por exemplo, se eu não estivesse aqui falando, você e o Léo no podcast, eu poderia estar ilustrando isso, né, em texto e símbolos, né? Daí são imagens mais fáceis, mas assim, é aquela intuição na hora mesmo, sabe? Por exemplo, a Thaís falou sobre as Minas Gerais. Aí eu pego, desenho a mulher, faço um gancho, não sei o quê. Então é tudo na hora, assim, eu tenho que estar muito concentrada. Mas pode falar, facilitação visual, facilitação gráfica, visual thinking, né? O que quiser. Tem também uma parte. Mapa mental. É a mesma coisa? Mapa mental, tá. é isso, é um resumão do papo, né? Um resumo ilustrado, né? Com símbolos. E esses desenhos mais fáceis a gente chama de doodle. Por exemplo, uma caneta, uma pena, um envelope. Tem mais sofisticado. Tem gente que faz caricatura. Às vezes eu me arrisco a fazer umas caricaturas. É que eu não gosto muito de fazer isso. Mas hoje em dia eu tenho ido em empresas fazer ao vivo. E aí Então, você coloca um papel enorme e aí começa Exato. a desenhar. Tem um cavalete italiano portátil, então eu levo o cavalete, eu levo um quadro branco, mas eu coloco papel Tá. e eu faço no papel. Então o cliente fica com esse material, ele fotografa, manda para quem está na palestra ou na reunião. Então é super bacana, porque a retenção do conteúdo é muito fácil, é imediata, né? Às vezes até, sei lá, você tá perdido numa palestra, você olha pro desenho, putz, Encontrei. você reconecta lá, né? E depois fica um presente para quem tá falando também, né? Fica, com certeza. E eu adoro fazer vídeos editados rapidinho para mostrar a construção. É uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, a facilitação visual também.
Tudo É que envolve desenho, entendeu? maravilhoso. A Tudo gente que se envolve conheceu, desenho, arte. a gente se conheceu por causa disso, né? Porque a Exato. Priscila organizou, participou da coordenação do congresso de TI, né? Da Isso. YTech, né? O iTech, sim. E aí você fez a facilitação de um congresso de TI. Tipo, é um Exatamente. tema que você sabia? Como que é isso? O pessoal te passa antes? Às vezes as pessoas me passam alguma prévia, mas, por exemplo, um congresso de TI é uma coisa um pouco difícil, não tem elementos tão criativos, Uhum. né, assim, lúdicos, né? Lúdicos, é. Então, por exemplo, eu tenho que pescar na hora. Por exemplo, um cérebro, uma ferramenta assim, não sei, eles falam de ferramenta, movimento, aí eu desenho uma engrenagem, um cérebro, eu vou puxando, sei lá, eh, um como se fala? Uma lâmpada, Tá. esse tipo de coisa, né. Eu vou fazendo links e vai na hora, um computador, uma CPU, um notebook, tecnologia, o símbolozinho do Wi-Fi, né. Ai, que Eu legal. vou fazendo e vou deixando a coisa lúdica, colorida, tal, né. E assim, e quem olha esse material lembra da palestra, lembra do palestrante, é muito bacana. É, porque eu até anotei aqui, você fez a facilitação tanto de um congresso de TI quanto da Laces and Hair, né? Que é super Posso contar? conhecida aí por quem gosta desse Esse tema. dia foi Conta. muito maravilhoso, foi uma facilitação para Laces, que eles são totalmente veganos, né, assim, super Sim. qualidade, e é uma empresa voltando assim, ancestralidade, ancestral, Ah, não sabia. era da avó da presidente hoje, a senhorinha me aparece com o cabelo na cintura, todo branco, maravilhoso, hidratado, Jura? uma coisa Porque pra ter cabelo espetacular. branco deve dar mais trabalho. Não Muito. é? E é a Cris, né, hoje em dia, a chefona maior, e foi no Top Center, lá na Paulista, eles chamaram os funcionários, né, para fazer uma reunião de final de ano e eu estava lá ilustrando, né. Então esse já foi mais lúdico, esse já tinha Sim. mais possibilidades, né. E você também vivenciou a experiência de ser uma cliente do Laces and Hair, né? Sim, eles Como que é? Me conta, porque eu não tenho ideia, De assim. como é a É. experiência? Então, eles me deram, né, na véspera até, foram super legais, falaram que eu tinha que vivenciar a marca. Então, me deram uma cortesia num dia antes, e eles têm várias unidades, né? Eu fui nos Jardins, e aí eles lavam com produtos super naturais, daí me explicaram que tem que diluir o shampoo toda vez, eles falam para diluir o shampoo com água. Quem Você faz tá isso? brincando? Pra Nunca tirar soube resíduo, assim, disso, pra deixar bem gente. bem levinho, assim. Aí pingaram Nossa, é umas bom que rende mais, essências. né? Rende super! Como é que não falam isso, né? É, às vezes talvez a minha avó fazia isso pra render e Eles nem sabia que era o certo. era o Olha só. certo, até por menos resíduo, tal. Aí eles pingam óleo no couro cabeludo, você sai de No couro cabeludo lá. também, a gente É sempre ouve que maravilhoso. não tem que fazer isso. É maravilhoso a Gente. experiência, assim. Eles só usam coisas naturais, até as tinturas são naturais. Ah, é? Eu não sei Não te sabia. falar o quanto Aham. dura, tal, mas é tudo natural. E é uma empresa que tá aí há anos, né. Só ouço as pessoas falarem bem, Só nunca os famosos que vão na só. Laces, né. Exato, só os influenciadores, né, eu vejo lá no Sim. Instagram. Mas a facilitação eu já fiz muito, eu fiz pra Embrapa, eu fiz pra Mondelez, Ah, que vende sim, doces lá, Lacta, né. fiz pra Globoplay, já fiz um monte, assim, super bacana. E é bom que com isso eu vou aprendendo, né, eu vou imagina, são temas que eu não Muito. tenho ideia. Já fiz coisa jurídica que eu não tinha noção, falando de holding, coisa de família. Então, assim, para mim é uma diversão. É Eu também um tô sempre aprendizado, né, além do seu conhecendo. trabalho. Sim, é muito legal. E tem uma coisa que hoje em dia tá super em alta, que é o lettering. Você também faz, né. Sim. E eu vi que você fez umas caixinhas de água. Assim, É, eu achei muito legal isso. tem um produto que chama água na caixa, né? Que é uma caixinha Tetra Pak de água e tá muito na moda. Todo evento o pessoal contrata, né? Compra essa água e contrata
os ilustradores, né? E eu faço muito esse serviço de lettering, então eu faço na caixinha personalizada em evento, a pessoa fica super feliz. Ai, meu nome, sabe aquela coisa? Vira uma lembrança, né, do evento. E aí eu faço também lettering em quadrinhos, né? Eu ensino muito isso para adolescente, que eles amam, tá super na moda, né? E eu também faço em parede. Então, desenhos em parede, frases, né? Assim, tá super na moda, também faço. Tudo que está relacionado com a arte, eu me arrisco. E na parede dura pra sempre quando você faz? Dura. Faz com as canetas certas já pra durar. Daí tem caneta pra local interno, externo, é pra durar. Com né? caneta? Com caneta Gente, posca. olha. Já Muito ouvi legal. falar, o pessoal O ama lettering essa é muito caneta. legal. Eu vou fazer agora uma ação de Páscoa com a Nestlé na sacola deles escrever Feliz Páscoa, personalizado. Nossa, muita Bastante coisa. coisa, né? Nossa, Só quando muita. eu venho assim falar que eu Tudo que você penso tá tanta falando. coisa. Tem uma coisa aqui que eu anotei que eu achei muito interessante, que você tem uma música em sua homenagem. Nossa, você viu isso? Sim, Nossa, chama... você fez uma pesquisa. Aqui a gente vai até o fundo. Chama Riscos e Cores, é tipo um samba, né, do Newton César de Abreu. E aí ele fez fala a música. a energia de Milena Palhatti. Eu achei muito legal. Muito bonita a música, né? Muito. Eu fiz um mapa do Brasil e aí no verde eu já coloquei a natureza, eu fui identificando A bandeira, né? A bandeira, a bandeira, e aí em cima da bandeira ele fez a música. Ele é professor, compositor, aí ele fez a música. Então você primeiro fez a animação, assim, né? Porque tem, né, o vídeo de animação e depois Sim. ele fez a música em cima. Foi super legal também. Nossa, uma música é uma honra, né? É uma honra ter uma música pra mim, né? Nossa, total. Ai, deixa eu ver aqui se... eu vi que você gosta muito de grafite, né? Que você chegou aqui e Gosto. você falou... Já quero curtiu tirar muitas fotos lá fora. Você pensa em fazer grafite, assim? Ou é muito Então. difícil? Como que... Que eu não tenho ideia, assim, né? De técnicas, por exemplo. Então, eu acho que aí já não seria tão a minha praia, mas me arriscaria, assim, em alguma parceria, né? Porque quando eu vejo esses grafites em parede, aí já envolve andaimes, coisas que, né? Porque você pega uma parede gigante, um prédio e tal, né? E o manuseio do spray também não é algo que eu tenho afinidade. O Posso grafite tentar. é sempre no spray, ou não? Não sei. Pode ser com pincel também, mas Tá. assim, o Mas deve ser mais acabamento, difícil, né? ele já sabe. Vamos lá. As Vamos finalizações, né? O spray dá aquela tridimensionalidade na coisa, né? Mas... Tem algum artista de grafite que você curte? Um famosíssimo é o Cobra, né? Que é o popular. Tem o Mena, que tá em todos os lugares de São Paulo agora, né? Será que eu conheço? Como que é? Com certeza você conhece a arte dele, que ele faz assim, parece um espatulado com spray e tudo em degradê. Tem vários prédios na 23, tem a arte do acho que eu já Mena. vi. Na 25 tem um Cocaro. O Mena é super místico, super legal também. Que máximo. E, né, você tá na arte há bastante tempo, né? Aliás, é uma curiosidade, assim, que a gente acabou não conversando. Como que você entrou na arte? Sua família que te colocou em curso? Ou você nasceu com esse Thaís, dom? acho que desde criança, assim, que eu me pego desenhando até objetos da minha casa, sabe? Mas quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu não tinha exata noção disso, senão eu teria feito direto um curso de artes plásticas. Eu fui para publicidade, mas eu sempre... E você fez marketing, né? Na publicidade, não foi nem criação, né? Fiz marketing. E aí demorei um pouco para me achar. Mas a arte sempre paralelo. Então eu estudava escultura, mas fazia faculdade de propaganda, sabe? Eu fazia como hobby a arte, né? Mas até uma coisa fofa para contar. Minha mãe sempre super incentivadora, acho que toda a minha família, né? Eu tenho a diferença de menos de 5 anos com meu irmão. Quando ele nasceu,
peguei uma cartolina e eu fiz um desenho, assim, dele andando de bicicleta, e eu atrás de uma árvore olhando para ele. Minha mãe, eu falo que minha mãe deu muita moral, ela pôs na porta da maternidade isso. Ai, que lindo! Então eu falei que a minha, né, aquela, ai filha, que feio, né? Então, Super te incentivou. super incentivou, e o pessoal olhava, nossa, que diferente, que criativo, né? Então eu acho que sempre recebi muito apoio, muito incentivo. E aí foi na hora que tinha que ser, né? Eu fui migrando, mas sempre desenhei, né? Sempre tive lá os meus materiais do lado, sempre desenhei. Quando era criança, quadro de casa eu queria desenhar, ursinho de pelúcia, eu queria desenhar tudo que eu via pela frente, assim. E por que você acha que demorou um tempo para você ver que arte poderia ser trabalho? Você acha que às vezes é uma falta de conhecimento da gente, né? De não saber. Sim, e também uma autoconfiança, né? Porque claro que ao longo dos anos você vai evoluindo, né? Evoluindo seu traço, suas técnicas, né? Vai sentindo segurança. Hoje, quando eu pego uma aquarela, eu tô em casa, né? Mas lá atrás não era assim, né? É Sim. muito legal. Eu sempre falo para os meus alunos guardar com data os desenhos, porque é muito legal ver a evolução. Total. E aí, uma dúvida que eu tenho. Quando um hobby vira trabalho, como que é isso? Nossa, é maravilhoso, É. né? Muito gratificante, porque é aquela história de trabalhar brincando, né? O pessoal fala: "O que você tá fazendo?" "Ah, tô ilustrando um livro." Aí eu tô em casa ouvindo música ou no ateliê, sei lá, aquela mesa cheia de desenho. Tô felizona, tô fazendo o que eu amo, né? E aí, continua sendo hobby? Ou agora você tem outro hobby? Não, é um hobby profissão. Ai, que máximo. Nossa, arrasou. É muito gratificante, assim. Eu queria então que você falasse onde encontrar tudo que você faz. Vamos organizar isso, né? Porque eu sei que você está em algumas galerias, eu acho que na Urban Arts, né? Sim, Tá tem na em Urban algumas Arts. outras, né? Então, assim, loja física, até eu tenho pintura e escultura numa loja no Brooklyn, que chama Casa Mimosa, eu tenho lá uma parceria com eles. As exposições, eu sempre aviso no meu perfil do Insta, que é @MilenaPagliacci, PAGLIACCI, né? Eu sempre que eu faço alguma exposição, eu posto lá. Mas assim, as cangas, se quiser contratar para algum serviço de ilustração ou saber das minhas aulas, né, que eu dou aula para criança, e eu não dou mais aula regular, até pela demanda de trabalho. Antes eu dava aula toda semana, quase todo dia. Agora é assim: "Milena, meus filhos estão morrendo de vontade de fazer aula de escultura." Aí eu junto uma galera num sábado ou de dia de semana e a gente faz aula avulsa. Tá. Então dá para Particular. marcar uma aulona, assim, no máximo com 8 crianças, pintura, escultura, lettering, reciclagem, tudo, Nossa, lettering também. tudo, dá para fazer tudo com a criançada. Perfeito. Então é só entrar em contato com você pelo Instagram e aí já vai ficar sabendo de As tudo. cangas, as ilustrações, quadro, escultura. Eu tenho, né, o meu estilo, mas se alguém também quiser algo personalizado, também faço. Por exemplo, figura geométrica, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas já me encomendaram, já fiz, entendeu? E assim vamos. O que eu conseguir fazer, eu faço. As possibilidades são infinitas, né? Infinitas. Nossa, muito legal. Ai, Milena, amei. Muito obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada pelo livro. Imagina. Nossa, ficamos muito Depois felizes. você abre ele aí com calma. Vou sim. Eu vou abrir metade, a metade vou deixar pro Léo abrir com as filhinhas dele, que elas vão amar também, né? Sim, a chave. É, a chave, maravilhoso. Legal, né? Nossa, adorei. Então, pessoal, sigam a Milena no Instagram, sigam as Minas Gerais também no Instagram, que é asminasgerais.xyz. Também temos site. Se inscreva no YouTube, Utopia 2222, e no Spotify também, as Minas Gerais. E obrigada pela visualização aí de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta, manda pra gente, manda pra Milena. Milena é uma pessoa super disponível. Vocês puderam perceber, né, que aqui a conversa foi super gostosa. Fluiu Falamos de muito. tudo, né? Tudo. Obrigadão, obrigada a Priscila Miguel também, que indicou a Milena, que foi incrível. E vocês já vão conhecer. Aliás, a gente já conversou com a Priscila aqui nas Minas Gerais. Depois vocês deem uma olhadinha aqui. Então vai ter 2 episódios com a Priscila.
Muito bom. Minas Muito Gerais, obrigada. mineira também, né? Minas, as minas. É. Obrigada, Mi. Eu que agradeço, adorei. Também. Tchau, tchau, gente. Tchau.